E agora, estudo bíblico e comentários e análises técnicas com o irmão Peter Pettini. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Damos prosseguimento à série Livro Profético do Profeta Jeremias, capítulo 14. Convido-vos para a oração. Oremos. Amado Deus e Senhor, nosso Pai soberano sobre os céus e a terra. Pai, clamamos pelo Teu Santo Espírito Santo, aclarar as nossas mentes, convencendo-nos, Senhor, do pecado, do juízo e da justiça. Clamamos pela Tua direção, Senhor. Abra a mente dos Teus ouvintes, alunos, discípulos espalhados por este planeta, Senhor. Que aumente-lhes o conhecimento que produzirá aumento de fé da Tua Santa Escritura Sagrada, Senhor. Que aumentem sabedoria, Senhor. Que possam disseminar e ser propagadores da mensagem durante os últimos dias em que vivemos. Agradecemos. Amém. Capítulo 14. Convido os irmãos para o capítulo 14 do livro profético Jeremias. Ainda o capítulo 14 pertence à parte 1 do livro do julgamento, dentro do pergaminho, dividido em 5 partes, do capítulo 1, verso 1 ao capítulo 25, verso 13. São textos em prosa e trata-se do livro de julgamento. Ainda a mensagem dirigida para o povo, os sacerdotes. Ainda aqui contém uma 6ª mensagem ao período do rei Joaquim. O verso 1, a palavra do Senhor que veio a Jeremias sobre a grande seca. Poesia e prosa se alternam durante esse diálogo entre Deus e Jeremias, em que o profeta intercede certamente por Judá e procura desculpar seu comportamento sobre a grande seca. A Palestina estava acostumada por secas ocasionais que eram parte de maldições da aliança. Recordamos aos estudos dos capítulos anteriores que Deus usou 4 juízos, e um dos juízos, a peste e a seca, caídos sobre Judá, dos versos 1 a 10, juntamente com a fome, conforme Deuteronômio 28, verso 23, o livro de Pentateuco. Convido os irmãos para a leitura, capítulo 28 do livro Bamidbar, Deuteronômio, cujo autor foi Moisés, verso 23. E aos céus, e os teus céus que estão sobre a cabeça serão de bronze, e a terra que está debaixo de ti será de ferro. Amados queridos, Deus usa juízos com o propósito de reparar, de atrair o homem para si. São instrumentos de juízo divino. A fome como abalo natural, a morte por peste. Capítulo 14, o verso 1 é o prefácio. Já dos versos 2 ao 6 do capítulo 14 trata da descrição da seca. Os versos 7 e 9, o clamor ao Senhor, e uma 4ª parte, o verso 10, uma acusação. A seca é uma das 4 formas de instrumentos de juízos usadas por Deus e representa insatisfação divina, como em dias dos reis Acabe, Jezabel, Elias, profeta. Continuemos agora a leitura do verso 2 do capítulo 14. Chora Judá e as suas portas estão enfraquecidas, estão de luto até o solo. E o clamor de Jerusalém sobe. As 4 palavras de lamento e estado de luto sobre Judá, pois luto é símbolo de tristeza e sofrimento. A passagem para descrever uma estiagem prolongada ou uma série de secas curtas, mais severas, com suas consequências devastadoras. A calamidade tinha atingido toda a nação, a pressagiar destruição completa, certamente. As pessoas estavam a cobrir suas cabeças e a se lamentar. Toda a pecuária estava a cessar, os animais estavam a abandonar suas crias por falta de pasto.
ainda a reconhecer claramente o desprazer divino que se manifestava, Judas se recusava a se arrepender e se reabilitar, a retratar de modo tão tocante sobre o pecado e alienados das promessas da aliança. A parte das ordens contrárias de Deus, Jeremias é levado a tal ponto de angústias por seu povo que ora pela sua libertação. O verso 3: E os seus mais ilustres enviam os seus pequenos a buscar água. Vão às cisternas e não encontram água. Voltam com seus cântaros vazios, envergonham-se e confundem-se e cobrem suas cabeças. O desespero, a ausência, quando o homem se encontra ausente, distante do seu Criador, ele se encontra vazio. Jesus disse: bebei da fonte. O nosso Senhor, a presença de Deus nos dá vida. O próprio Clemente reconhecia e disse que todo homem nasce com a essência de Deus. Nós somos imagem e semelhança. Imagem, existe a inteligência, que Agostinho dizia sobre a mens. Clemente trata sobre essa nous, a inteligência de Deus, essa consciência, a necessidade de estarmos ligados ao Senhor. E a semelhança, à medida que nos santificamos, estamos em processo de conversão, mais próximos ficamos do nosso Senhor Criador, assemelhamos-nos ao seu caráter divino. Amados, aqui é uma profecia de seca. E é uma série de lamentos do verso 2 a 4. Por causa da terra que se fendeu, porque não há chuva sobre a terra, os lavradores se envergonham e cobrem suas cabeças. O pecado é a grande doença. A vergonha é uma consequência do pecado. O verso 5: Porque até as servas do campo têm suas crias e abandonam seus filhos, porquanto não existe erva. O verso 2 ao 4 é um lamento. Os versos 2 e 6 é uma descrição. E os jumentos monteses se põem em seus lugares altos, sobe o vento como chacais, desfalecem os seus olhos, porquanto não há erva. O verso 7, a partir do 7 ao 9, trata-se de um clamor ao Senhor. Jeremias clama ao Senhor. Posto que as nossas maldades testificam-se contra nós, ó Senhor, age por amor do teu nome, porque as nossas rebeldias se multiplicaram, contra ti pecamos. A confissão que o povo deveria fazer, o profeta faz. A confissão do povo para o chamado. O verso 8 diz uma figura de linguagem chamada paranomásia. Ó esperança de Israel e redentor seu no tempo da angústia, porque serias como estrangeiro na terra e como viajante que se retira a passar a noite? Quem é a esperança de Israel? O nosso Senhor e Salvador, Jesus, aqui personificado, o apoio, a esperança e a redenção que é Jesus. O povo deveria voltar-se para o Senhor, estar arraigado aos seus ensinos, à sua santa lei. No verso 9, porque serias como um homem surpreendido, com poderoso que não pode livrar, mas tu estás no meio de nós, ó Senhor, e nós somos chamados pelo teu nome, não nos desampares. O próprio profeta Jeremias, capítulos posteriores, vai dizer que o Senhor é conosco enquanto somos consigo. Se nós o buscarmos, ele se deixará encontrar. Se nós o deixarmos, ele nos deixará. Amados, os nobres que compravam água potável agora não mais enviavam seus servos à procura de água. Os agricultores com pano sobre a cabeça como sinal de luto, e o solo ressecado pelo sol intenso. Os animais foram atingidos pela seca. Os jumentos monteses cheiravam o vento em busca de fragrância pela umidade, mas não logravam êxito. Jeremias se lamenta pelo povo que não quer confessar seu pecado e recebe, mas indiretamente recebe as maldades pela culpa. Jeremias apoiou-se e confiou em Deus, apoiou-se em esperança e redenção de Deus. Mas o povo, conforme o verso 10, tornou-se apóstata, amou afastar-se de Deus.
Assim diz o Senhor acerca do povo: pois que tanto gostaram caminhar errantes e não retiveram seus pés, por isso o Senhor não se agrada dos seus, mas agora se lembrará da iniquidade dos seus e visitará os seus pecados. O povo amou afastar-se. Verso 11: disse-me mais o Senhor: não rogues por esse povo para o seu bem, esse é o destino selado. Chegará o momento em que Deus dirá: basta, já é suficiente. Quando a porta da graça se fechar, todos os casos estarão decididos. Deus proíbe Jeremias mais uma vez de interceder por Judá, porque ele ignorará seus pedidos, conforme o próprio profeta Oséias, capítulo 8, 13. Convido os irmãos para Oséias 8, capítulo 13. Livro do profeta menor, Oséias, capítulo 8, o verso 13. Porquanto ao sacrifício das minhas ofertas sacrificam carne e a comem, mas o Senhor não as aceita. Agora se lembrará da sua iniquidade e punirá os seus pecados. Eles voltarão para o Egito. E para o Egito realmente voltaram. Espada, fome, peste, é uma combinação que aparece 7 vezes o livro todo. Mais uma vez, o número 7. Espada, fome, peste, aparece 7 vezes o livro todo. O verso 12: quando jejuarem, não virei o seu clamor. Quando oferecerem holocaustos e ofertas de alimentos, não me agradarei. Antes eu os consumirei pela espada, pela fome e pela peste. Então disse eu: ah, Senhor Deus, eis que os profetas lhe dizem: não vereis espada e não tereis fome, antes vos darei paz verdadeira este lugar. Os pseudos profetas. Jeremias apoiou-se e confiou-se em Deus, apoiou-se em esperança e redenção. Essa é uma mente lúcida. O destino de Judá já estava selado, conforme os versos 11 e 12. Os profetas falsos criam e criam suas mentiras. Os profetas verdadeiros revelam a verdade revelada diretamente de Deus e apoiam-se em suas escrituras sagradas, a revelação divina. O contraste entre o verdadeiro profeta, conforme Isaías 28, Deuteronômio 18, 22, e o falso profeta, conforme Deuteronômio 18, 14, e 1 Pedro, capítulo 1, dos versos 19 e 21. Jeremias faz uma tentativa frustrada de explicar os efeitos dos seus compatriotas iludidos, mas em resposta Deus castiga os responsáveis pelos prejuízos dos profetas falsos, os pseudos profetas, e considera os seus pronunciamentos visão falsa, adivinhação, futilidade e engano. Amados, vaidade é inutilidade, é ocupar-se com algo que não edifica, que é inútil, segundo o pensamento de Deus. Estes enganadores, pseudos profetas, serão os primeiros a sofrer, seguidos pelo povo, uma sequência lógica, divina, que se deixou enganar. Ficar insepulto era uma das de algo mais terrível que poderia acontecer. Jesus predisse que no fim do tempo do fim, do período cristão, surgiriam outra vez falsos profetas, conforme o Evangelho Sinóptico de Mateus 24, 11, Evangelho Sinóptico de Marcos 13, 22. Convido os irmãos para Deuteronômio e o verso 22. Deuteronômio 18 e o verso 22. Quando o profeta falar em nome do Senhor e essa palavra não se cumprir e não suceder assim, essa palavra que o Senhor não falou, com soberba a falou esse profeta, e não tenhais temor desse profeta. Amados, aqui está um dos métodos que Deus deixou para saber se o profeta é de Deus ou não. Se esse profeta profetizasse e não se cumprisse, que o povo não ouvisse a esse profeta. Deuteronômio 18, 14. Convido os irmãos para Deuteronômio 18, 14. Porque estas nações que hás de possuir
Ouvem os procrastinadores, os adivinhos, porém a ti, ó Senhor Deus, não permitiu tal coisa. Abominação, isso é abominável. Procrastinadores, adivinhos, astrólogos, necromantes, todos que vivem a essas práticas. Continuemos o verso 15. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos profetas que profetizam no meu nome, sem que eu o tenha mandado, e que dizem: nem espada, fome haverá sobre a terra. A espada e a fome serão consumidos esses profetas. E o povo a quem eles profetizam será lançado em ruas de Jerusalém por causa da fome e da espada. E não haverá quem os sepulte, tanto a eles como as suas mulheres e os seus filhos e as suas filhas, porque derramarei sobre eles a sua maldade. A ordem de punição: primeiro, os falsos profetas, e segundo, os habitantes de Judá e da terra. Deus requererá mais rigor aos que conhecem as Escrituras, receberam as revelações e o abandonaram. Em segundo, o critério: esses que não detêm conhecimento da lei serão certamente julgados pelo nível de consciência, como o próprio Paulo disse, epístola aos Romanos: os que não conhecem a lei serão julgados em conformidade à consciência. Amados, todos seremos julgados. Romanos capítulo 2, verso 14. Porquanto, quanto aos gentios que não têm a lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si próprios são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em suas mentes, pensamentos, a testificar juntamente com a sua consciência e seus pensamentos, quer a acusar-nos, quer a defender-nos. Amados, revelada pelas Escrituras Sagradas, Deus revela-se ao homem. Recordai-vos as fontes, diretas e indiretas. Deus se revela pela história, Deus se revela pela natureza, Deus se revela pelos seus profetas, e a maior revelação, o Deus encarnado, Jesus, é a revelação especial, divina, a maior revelação. Jeremias repete mais uma vez a súplica a fazer como Abraão fez, conforme Gênesis 18, 23 ao 33, conforme Moisés também fez em Êxodo 32, 11 e 13, e conforme Samuel fez, 1 Samuel 7, 5 a 9. Sigamos com a leitura a partir do verso 17. Porquanto lhes dirás esta palavra, os meus olhos derramem lágrimas de noite e de dia, e não cessem, porque a virgem filha do meu povo está gravemente ferida de chaga muito dolorosa. Amados, essa virgem, esse lamento que ocorreu em 597, quando Judá foi invadido, ou durante a terceira invasão, quando o templo foi destruído em 586, a saber que em 588 foi realizado o cerco, quando Jerusalém foi destruída. Amados, esta é uma profecia clássica e de dupla aplicação, porque outra vez ocorrerá uma destruição. O povo de Deus estará do lado de Deus ou do lado do acusador da Santa Lei? De um lado, as Sagradas Escrituras e o povo selado; do outro lado, a perseguição às Sagradas Escrituras, a omissão à Santa Lei. Amados, vivemos dias em que o enunciamento das profecias para o povo é veemente, mas chegará o momento em que o grande clamor propagará de forma veemente. O Evangelho será propagado como jamais foi, muito mais em comparação ao período de Pentecostes. Amados, é momento de arrependimento, conversão, santificação. O povo começa a manifestar uma situação desesperadora. Se eu saio ao campo,
eis ali os mortos à espada. Se eu entro na cidade, estão ali os debilitados pela fome, e até os profetas sacerdotes percorrem uma terra que não conhecem. Esse é o cenário de destruição, um cenário de cadáveres expostos, como Jeremias 7,33, Jeremias 8,13, Jeremias 9,22. Porventura, já de todo rejeitaste a Judá, ou repugna a tua alma a Sião? Porque nos feriste de tal modo que já não há cura para nós? Aguardamos a paz e não aparece o bem, e o tempo da cura, e eis que perturbação. Amados, essa é a angústia do profeta pelo povo. Aparentemente não vê uma saída, mas é a trabalhabilidade, o propósito de Deus por trás. De Deus não vem o mal, mas esses são juízos reparadores, pré-anunciadores de uma reforma. Verso 20: Ah, Senhor, conhecemos a nossa impiedade e a maldade. O povo conhece sua impiedade, que significa rebeldia, e a maldade, que significa perversidade. A impiedade foi resultado da rebeldia, e a maldade foi resultado da perversidade. Tornaram-se ímpios e o resultado de uma rebelião. Tornaram-se maldosos porque foram perversos, perverteram o direito, perverteram a justiça, os pobres, os necessitados. Verso 21: Não nos rejeites por amor do teu nome, não desonres o trono da tua glória. Recorda-te e não anules a tua aliança conosco. Amados, a última parte do verso 18, ela é obscura, mas pode significar que eles partiram para uma terra que não lhes foi familiar. Mas ao entorno só existe uma devastação e morte. O triste castigo pela idolatria. Jeremias, em um grito de angústia, confessa o longo período de apostasia, a saber que se Deus abandonasse o amor da aliança, tudo estaria perdido para Judá. Amados, Jesus disse que sem mim nada podemos fazer. Sem Deus, o homem e a humanidade expiram. Sem a presença de Deus não existe vida. A palavra misericórdia, que no hebraico significa rechem, quer dizer útero, parte íntima, é restauração da vida. Nós permanecemos em pé, como o próprio Jeremias disse. Isso, o livro Lamentações, pelas misericórdias do Senhor. Evangelho Sinóptico de Lucas, capítulo 1, verso 78, o significado de misericórdia. Pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus. Misericórdias, Rahamim, são renovações da vida. Deus permite que renovemos a cada dia a vida e o relacionamento, que somente vem de Deus. Por isso a palavra útero, que é intrínseco de Deus, ninguém o fez fazer. Graça são essas misericórdias para abençoar, ainda que sejamos injustos. Graça é a benevolência para quem não é justo, enquanto misericórdias são essas renovações da vida que somente Deus concede. A graça é a benevolência, somos abençoados por essas misericórdias, ainda que injustos. A essência de Deus que nos escolhe abençoar, ainda que injustos. A palavra para a graça do grego é helios, e aqui uma expressão entranhas da misericórdia, uma expressão de antonomasia. Essa entranha de misericórdia refere-se à graça, a bendita graça que nos mantém, a possibilidade de podermos, sustentados por essa renovação da vida, sermos abençoados e fazemos a escolha. A graça nos envolve. Ele nos escolheu abençoar, salvar, e está todo dia a convidar-nos
para que nós confessemos nossas transgressões e iniquidades, que nós arrependemos, voltemos para Deus e que nós nos santifiquemos e cheguemos à conversão em processo de santificação. Outra expressão do grego, splarna, que também significa entranhas, afeição interior, ou a piedade ou a simpatia de Deus Todo-Poderoso. Enquanto entranhas, o aspecto conotativo, a afeição interior de Deus, essa simpatia, é a denotativa. Amados, a nossa santa esperança, a nossa vida está arraigada em Deus. Nós só podemos viver, podemos respirar, se nós permanecemos em Deus. Existe esperança para ajudar? Existe esperança para a igreja dos últimos dias? Sim, existe. Existe um remanescente que acolhe os verdadeiros profetas. E o verso 22: porventura há entre as vaidades ou as inutilidades dos gentios alguém que faça chover? Ou podem os céus dar chuvas? Não és tu, ó Senhor nosso Deus? Portanto, em ti esperamos, pois tu fazes todas essas coisas. Amados, ficai à sua presença do Senhor. Até o próximo encontro. Amém. Você ouviu Estudo Bíblico com Comentários e Análises Técnicas com Peter Pettini.